Você acha que o seu quarto está vazio, mas há algo escondido lá dentro. Secretamente, um percevejo da cama está descansando. Inativos durante o dia, seus instintos aguçados identificam o momento em que você foi para a cama. À medida que você respira profundamente, também emite grandes quantidades de dióxido de carbono, e isso atrai o percevejo como um sino de jantar. Esse inseto não tem outro propósito a não ser contaminar a sua casa. Sem predadores e com um suprimento de alimentos incontestável em sua cama, ele leva uma vida muito tranquila. Os percevejos são incrivelmente resistentes, capazes de viver em qualquer área para a qual os seres humanos viajem, pegando carona em bagagens e indo até locais públicos como teatros, hospitais, escolas e hotéis. A duração da viagem não os incomoda, pois eles podem sobreviver por um ano inteiro sem comida. Nem tente pegá-los. Por menores que sejam, com apenas 6,35 milímetros, também são muito rápidos e facilmente encontram novos lugares para se esconder. O único método para se livrar deles é o uso de pesticidas. Mas, como prova de sua resistência, os controladores de pragas devem modificar constantemente a força da substância utilizada. Percevejos produzem suas próprias enzimas desintoxicantes que os protegem, e a cada geração se tornam ainda mais resilientes. Um estudo em 2008 comparou percevejos daquela época a uma geração de 30 anos antes. A geração mais velha precisava de apenas 0,3 nanogramas de veneno para ser extinta. No entanto, o grupo mais novo exigiu até 10.000. O mais importante é remover as ovas. O inseto fêmea as coloca todas as noites. Ao longo de sua vida de 6 meses, elas podem depositar até 500 ovas. Você anda pela cozinha e percebe algumas formigas passeando por ali. É primavera, e nessa época do ano elas preferem alimentos à base de proteínas. No final do verão, sua dieta envolverá refeições mais doces e oleosas. Essas formigas estão apenas reconhecendo o ambiente, tentando localizar uma nova fonte de alimento. Os cheiros de uma cozinha suja e de uma lixeira cheia as atraiu. Após encontrarem seu objetivo, elas marcam o caminho com um feromônio que leva ao seu ninho, informando toda a colônia sobre o buffet encontrado. O ninho da colônia pode ser tão pequeno quanto um prato de jantar com 1.000 formigas, ou tão grande quanto 2 metros, com até 100.000 habitantes. Há também alguns casos de supercolônias que combinam mais de um ninho. A maior encontrada abrange mais de 3 países, Itália, França e Espanha. São mais de 6.000 quilômetros. Estima-se que essa supercolônia tenha milhões de ninhos, com bilhões de formigas. Então, entendendo o risco de muitas formigas entrarem em sua casa, você pode facilmente remover os rastros dessas exploradoras, misturando 1 parte de vinagre e 3 partes de água em um frasco de spray. Em seguida, pulverize essa mistura no chão. O vinagre remove a trilha perfumada. O risco não é só o de compartilhar sua casa com milhares de novos residentes. Com uma fonte de alimento estável disponível, elas podem fazer um ninho dentro de paredes e pisos, enfraquecendo o alicerce da casa, tornando ainda mais difícil remover as formigas. Outra praga que gosta de iguarias mais doces dentro da lixeira é a barata. As baratas só podem sobreviver 1 semana sem água, então você as encontrará em áreas úmidas, principalmente em porões. Mas elas são capazes de viver até 1 mês sem comida, comendo aos poucos para evitar o risco de serem pegas em flagrante. Elas ganharam esses traços evolutivos há mais de 280 milhões de anos. Claramente são um incômodo há muito tempo. Você vê uma na sua cozinha e ela foge rapidamente, correndo a até 5 km por hora. Você a persegue até o porão e ela se esconde em algum lugar nas rachaduras da parede. Aqui, a mãe barata colocará até 50 ovos. Quando eles eclodirem, as baratas jovens que dali saírem são impossíveis de encontrar, pois são do tamanho de uma partícula de poeira. Com apenas 36 dias, elas se tornam adultas, por isso você precisa se livrar delas o mais rápido possível. As baratas são também resilientes e resistem aos pesticidas. É mais fácil se livrar delas completamente mantendo a cozinha limpa e usando produtos à base de frutas cítricas. Embora cheirem muito bem, as baratas não os suportam. Mas se você já tem uma infestação na sua casa, corte algumas cebolas e polvilhas com bicarbonato de sódio. À medida que as baratas se alimentam da cebola, elas também ingerem o bicarbonato sem saber. Ela reage com o líquido do estômago delas e se expande, fazendo com que elas estourem. Você está abrindo uma caixa e fica surpreso ao ver algumas traças lá dentro. É um lugar popular para elas, proporcionando abrigo e uma maneira confortável de viajar.
Papel, papelão e tecido têm alto teor de amido e açúcar, fornecendo-lhes uma fonte de alimento infinita. Elas se escondem facilmente e podem ficar dormentes por longos períodos. Então pode até parecer que não existem traças na sua casa, mas só parece. Elas são inofensivas para os seres humanos, mas podem danificar roupas e contaminar alimentos. Você vai querer se livrar delas, pois elas põem até 3 ovos por dia e podem viver por 8 anos. E à medida que seus números crescem, os insetos predadores chegam. As centopeias são atraídas para casas com traças. Como a centopeia segue rapidamente a migração das traças, ela também prefere o mesmo ambiente úmido do seu porão. As centopeias são propensas à desidratação, em parte devido à sua impressionante velocidade de 0,3 metros por segundo. Mas como ficam sem traças para comer, elas se recusam a sair. Há um lado positivo nisso, pois as centopeias removem outras pragas irritantes, incluindo baratas, mariposas, aranhas perigosas e até percevejos. Ao mesmo tempo que tenta ser o mais respeitosa possível em sua casa, a centopeia cuida de seus 15 pares de pernas após cada refeição. Mas se você achar a aparência dela assustadora demais, remover o banquete proporcionado por outras pragas fará a centopeia seguir em frente. O tomilho é um forte repelente natural tanto para ela quanto para suas presas. Plantá-lo em sua casa fornecerá um campo de força invisível. Beliscar levemente as folhas liberará a química do tomilho. Embora os insetos em sua casa sejam pragas em sua maioria, alguns podem realmente ser úteis. Se você estiver na Austrália, é comum encontrar uma aranha caçadora dentro de casa. Elas são bem grandes e podem parecer assustadoras, mas estão ali para ajudar. Confie em mim. Elas são capazes de viver por 2 anos e meio. Algumas pessoas até as consideram um animal de estimação. Elas dormem pacificamente durante o dia, no alto da sua parede, e ficam à vista, informando que estão lá para te ajudar, mas fora de alcance, não causando danos. Quando você vai dormir, as aranhas pagam a parte delas do aluguel e começam a trabalhar removendo todos os insetos irritantes da sua casa. À medida que a caçadora se move em direção ao porão, ela rastreia lentamente suas presas desavisadas, escondidas nas sombras. A caçadora decidiu que no menu de hoje está a barata, uma de suas favoritas. A barata acorda assim que está com o caminho liberado, sabendo que você foi para a cama. Em seguida, ela se inclina para as escadas cheia de confiança, na esperança de encontrar um pouco daquele suco de lixo delicioso. Mas ao longo do caminho, a caçadora a espera. É uma emboscada. A barata entra direto nela, e a caçadora sai de seu esconderijo. A barata está assustada e tenta fugir, mas a caçadora é uma das aranhas mais rápidas do mundo, e em poucos momentos mostra o significado por trás do seu nome. A caçadora é incrivelmente passiva com as pessoas e adora estar em sua casa. Se você tentar removê-la, ela fugirá e se esconderá. Ela só é agressiva se você a encurralar. Tudo o que as aranhas caçadoras querem é fazer parte da sua família e ser exterminadoras de insetos gratuitamente. Se você é azarado e não tem uma dessas na sua casa, pode querer pegar uma na natureza. Mas antes de fazer isso, tenha em mente que existem 100 espécies diferentes dessa aranha na Austrália. Elas variam em tamanho e comportamento, e algumas são um pouco mais sociais do que outras. A caçadora social prefere viver em comunidades de até 150 aranhas. É uma família bem grandinha caçando junta e compartilhando comida. Portanto, tenha cuidado ao escolher qual você vai levar para sua casa.